Para você que estuda para concurso, hoje nós vamos falar da curva de aprovação. Esse assunto é muito importante. Primeiro, para vocês saberem em que nível estão, em que etapa estão do processo evolutivo e o quanto e o que precisa ser feito para chegar ao nível de excelência. Se você for um concurseiro que já é avançado, já estuda bastante tempo, está batendo na trave aqui e ali, mas não conseguiu chegar à aprovação, fica até o final, é um vídeo curtinho e vai ser muito agregador para você. Vamos lá? Bom, essa é a curva de preparação para concursos. Ela é uma curva que ela traz o desenho para qualquer concurso que você faça. Qualquer preparação faz esse desenho. A única diferença é que ela se desloca para a direita ou para a esquerda de acordo com o tempo de preparação. Bom, pessoal, como vocês podem ver, no eixo Y nós temos os rendimentos, né? O rendimento é aquele rendimento médio de todas as matérias estudadas, né? E na horizontal nós temos o tempo em meses. Vocês vão observar que para se atingir 70%, e é bom esclarecer que essa é a curva daquele estudo sozinho, sem nenhum acompanhamento, o aluno que estuda por um bom material, mas faz tudo, planeja tudo, faz tudo sozinho. Ele vai levar 5 meses para atingir o que nós chamamos de nível intermediário. Então ele saiu do zero, começou a estudar na média de 35 horas líquidas por semana, 140 horas líquidas por mês, tá? Ele vai levar 5 meses para atingir 70% de rendimento médio em todas as matérias, tá? Em torno de 700 horas líquidas estudadas. Aí você começou a estudar, passou 5 meses, atingiu 70% e vai naturalmente pensar, nossa, eu atingi 70% médio em 5 meses. Eu sei que os caras que passam estão ali na faixa de 89%, 90%. Eu preciso ganhar esses 20%, mas eu já evolui muito. E aí começam os erros na preparação, né? Porque ele entende que aquilo é uma linha reta e, no caso, é uma parábola, né? E aí vocês vão ver que para se chegar ao nível avançado, não é o nível aprovado. O aprovado é o nível lá de cima, que está com 89%. O nível de 83% é o nível dos avançados, tá? E vocês vão olhar que o tempo médio é de 11 meses para chegar ao nível de 83%. Ou seja, é um tempo muito maior, relativamente, do que o tempo para se atingir 70%. Eu levei 5 meses para ganhar 70%. E depois, para ganhar 13%, eu levei mais do que esse tempo. Eu levei mais 6 meses. Ou seja, aqui já estamos na casa de 1.100, 1.200 horas líquidas de estudo, tá? E aí, esse concurseiro ainda vai pensar, bom, eu perdi um pouco, tá certo? Eu estou disputando com o pessoal mais avançado. É natural que isso fosse prolongar um pouco mais. Mas agora só faltam 6% para eu chegar no nível de aprovação e passar em qualquer concurso do país. Só 6%. Mas vocês vão ver aqui na curva que ele vai precisar de mais 19 meses para atingir ali 30 meses de estudo e conseguir a sua aprovação. Por quê? Pessoal, essa faixa entre o avançado e o aprovado, esses 6%, é de uma dificuldade gigantesca para se conseguir. Por isso que a gente vê muita gente, bati na trave aqui, bati ali, eu já estou no nível de aprovação, então ele entende que o nível avançado é o mesmo do nível aprovado. E esse é um grande engano, né? Esses 6% separam a água e o vinho. Então, aqui no Coaching Concurseiro, a gente trabalha muito para encurtar esse período final. Nós encurtamos em todas as etapas, mas a etapa que a gente tem mais ganhos é a etapa mais difícil, que é essa etapa de passar o aprovado para o avançado, né? A nossa curva de aprendizagem aqui é a mesma, só que ela é deslocada para a esquerda e eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Antes disso, eu vou trabalhar com vocês o que a gente faz para conseguir essa melhora. Bom, quando a gente vai do nível 0 para o nível intermediário, não tem o que fazer. Bom material, rotina de estudo, um bom tempo de estudo, né? Boa carga de estudo, organização, comprometimento. 5 meses pode bater, vai estar lá 70%.
De 70 para 83, na passagem do intermediário para o avançado, aí nós começamos a trabalhar com ferramentas que nos trazem ganho de rendimento real. Bastante simulado, muitas questões e menos teoria. Você já tem um resumo formado aqui, então você vai estudar muito menos a teoria e vai fazer muitas questões. Vai aprender errando questões e revendo ali, né? Então a gente aqui no Coaching Concurseiros trabalha assim. Se você fez a questão e errou, você vai ver a explicação de qualquer jeito. Se você fez, acertou, mas acertou ali, né? Tirou essa, eliminou essa e acabou acertando, vai ler também. Por quê? Porque eu quero que você crave as respostas e não que você fique ali procurando a menos pior, né? Você vai buscar o seu gabarito ali olhando. Então, muitos simulados, muitas questões, menos teoria, mas um resumo estruturado. Ou seja, o seu núcleo duro já está todo marcado, seu resumo já está sendo passado várias vezes e essa memória é a memória do seu núcleo duro. Isso você não vai errar de jeito nenhum. Ah, mas eu vou errar então aquilo que não está no meu resumo? Não. Essa complementação você também não vai errar, porque você vai aprender com questões, tá? E aí você vai fazer esse processo de evolução até o nível avançado. E agora a gente vai separar os homens dos meninos, né? É onde a gente vai fazer o que a gente precisa fazer para diminuir esse tempo entre o aprovado e entre o avançado e o aprovado. Pessoal, aqui você já tem mais de 1000 horas líquidas de estudo. Seu resumo está todo pronto. Você fez milhares e milhares, dezenas de milhares de questões. O que você precisa agora é lapidar, né? Encontrar os seus pontos frágeis que estão puxando a sua média para baixo, fazer um reestudo de forma que esse ponto que estava puxando para baixo vai acabar, você com esse reestudo melhorou muito e ele vai puxar para cima. Então, se a sua média está ali, por exemplo, em 83%, naturalmente você tem matérias que estão abaixo e outras que estão acima. Essa detecção é muito importante porque o seu tempo é a sua arma mais preciosa e ele precisa ser usado de forma excelente. Aonde você vai ter que utilizar esse tempo, canalizar a sua energia para que essa média suba, onde você tem problema. Então, você tem que detectar os problemas. Aqui no Coaching Concurseiros nós temos uma grande vantagem. Nós detectamos em comparação com o nosso histórico de alunos já aprovados. Então, a gente sabe quanto precisa em cada matéria. No estudo solo, você não tem base comparativa. A única base que você tem é a base da sua porcentagem. Mas tudo bem, no final todo mundo vai chegar lá. O que você precisa saber é otimizar o seu tempo para aquilo que você que está puxando a sua média para baixo. Então, despeje esse tempo. Faça um processo de reaprendizagem. Aqui nós temos um processo próprio, mas o que pode ser? Você vai e faz um novo resumo desse capítulo que não está legal. Você faz novas marcações com cores diferentes, deixando esse capítulo com mais um pouquinho de informação, porque se ele está puxando para baixo, ele não está com uma informação bem feita. Você comenta o seu resumo com questões que você está errando. Você erra muito pouco, você já está na faixa de 80 e poucos %. Então comece a lapidar esse resumo aonde precisa. Onde não precisa, nós não vamos fazer isso, não vamos gastar tempo com isso. Mas enfim, são pontos que se você corrigir, você encurta demais esse tempo. O que acontece? Quando você não faz essas correções, esse tempo ele fica demasiadamente longo, você fica patinando, bate lá atrás daqui, bate ali, bate lá, e nunca chega a sua hora. Por quê? Se isso está acontecendo com você, você ainda não lapidou essa parte. Você tem que ajustar, a gente chama de ajuste fino. Ok? Agora eu vou mostrar para vocês o que nós fazemos e como é a nossa curva aqui no Coaching Concurseiros. Vamos lá? Bom, vamos lá. Agora vocês vão ver que no mesmo gráfico tem uma curva vermelha. Essa é a curva dos alunos aqui do Coaching Concurseiros. Vocês vão ver, eu até mantive a curva preta para a gente conseguir fazer as comparações. Vocês vão ver que no primeiro nível a gente consegue diminuir esse tempo, mas ele é uma diminuída pouco sensível, né? Um concurseiro estudando sozinho levaria 5 meses, estudando 35 horas por dia para chegar ao nível intermediário partindo do zero.
esse nível intermediário de 70%. O nosso aluno demoraria 2 meses menos, 3 meses. E por que vocês vão reparar que a nossa curva, ela é igualzinha à curva do estudo sozinho, deslocada para a esquerda. E, da mesma forma que o estudo normal sozinho, nós temos os tempos, eles vão aumentando conforme a gente vai passando para as etapas posteriores, né? Então, aqui nesse nível intermediário, a gente não consegue diminuir muito, porque essa é a fase de construção dos resumos, é a fase em que o aluno estuda muita teoria e poucas questões, e o nosso trabalho aqui é basicamente fazer um bom planejamento, fazer com que ele cumpra aquilo que foi planejado, as horas líquidas que foram planejadas, e que ele não tenha o preciosismo que é muito comum, que é o aluno novo, ele quer estudar muito para que ele não tenha um rendimento ruim nas questões. E essa etapa não é a etapa de se aprofundar no estudo, é uma etapa em que ele tem que produzir o seu resumo. E esse resumo tem que ser sintético. Não adianta ele querer acertar 80%, 90% lá no final, não adianta, e esse não é o objetivo dessa parte. Então a gente fica muito em cima para ver se ele não está com pouca velocidade, se ele não está passando pelos pontos que a gente demarca, levando um tempo muito grande para atravessar esse período. Esse período tem que ser rápido, né? Então ele é um período de 3 meses aqui. Quando ele está no nível intermediário, vocês vão perceber que para ele ir para o nível avançado, para ele ganhar os 13% de 70 para 83, no nosso caso, ele vai levar 4 meses. Ele vai sair de 3 para 7, ou seja, da mesma forma vai levar mais tempo para subir os 13% de 70 para 83 do que de 0 para 70. A curva é a mesma, só está deslocada, a gente só encurta o tempo. Enquanto o estudante normal levou 11 meses para chegar no 83, nós chegamos com 7 meses, com 4 meses a menos. E por que a gente conseguiu mais um pouco, agregar mais um pouco na preparação desse aluno? Porque nessa fase agora, algumas ferramentas nossas já são utilizadas. Então, simulados são utilizados e os alunos aprendem muito com o simulado. A gente faz uma carga de questões muito grande nessa fase entre o intermediário e o avançado. O aluno erra bastante, mas ele aprende muito com os erros e ele já tem o seu resumo formado. O seu núcleo duro já está formado, ele está ali na exaustão. A gente põe menos teoria, mas esse menos é em cima do resumo. Então ele evolui muito, ele lê e relê, aquilo é exaustão e vai para as questões. E aí aquilo que não está no resumo dele, ele vai errar e vai aprender com erros das questões. Beleza, pessoal, atingimos o nível intermediário. Nosso aluno ali com 7 meses, ele está quase 1.000 horas líquidas de estudo, ele atingiu os 83%. E agora, para ele subir os 6%, ou seja, de 83 para 89%, no nosso caso, leva-se bastante tempo também, mas muito menos do que o estudo individual. E aqui o nosso ganho. A gente recebe muito aluno avançado, mas que chega para a gente achando que está no nível de aprovado e não está, e a gente trabalha isso, né? A gente recebe aluno de todos os níveis e a gente vai tratá-los de forma individualizada. Então aqui, nós levamos 7 meses para chegar a 83% e vamos levar 15 meses para chegar a 89%, ou seja, mais 8 meses além dos 7. Mas vocês vão ver que no estudo sozinho, se chegou com 11 meses no nível avançado e com 30 meses no aprovado, ou seja, 19 meses do avançado para o aprovado. Nós, de 7 para 15 e 8 meses, ou seja, bem menos da metade. E aqui o nosso trabalho é muito agregador, porque aqui entra o ajuste fino. Então a gente tem muita experiência para tratar esse aluno, para identificar as suas fragilidades, para fazer uma correção assertiva e fazer com que essa nota que estava puxando, esse desempenho que estava puxando para baixo, vai puxar para cima. A gente já tem essa metodologia, né, testada por anos e anos, e isso é batata, não tem fora da curva, sempre vai acontecer da mesma forma. A gente tem uma receita para isso, e isso diminui demais esse último
período. Diminui demais. Vou colocar um trechinho só para vocês entenderem sobre esse ponto específico, né? De você ficar patinando e não conseguir a aprovação. O nível da aprovação é uma coisa bem detalhada, um pente fino muito rigoroso para se fazer matéria por matéria e tudo, né? O que foi de mais importante nessa sua jornada aí? Eu acho que o mais importante foi assim, o planejamento que eu estabeleci com o meu coach, né? Distribuir ali as matérias proporcionalmente ao nível de conhecimento que você já tem, e de ir medindo, fazendo questões dos assuntos e medindo ali com as ferramentas que o sistema do coach tem. Isso me auxiliou bastante a ir vendo o que precisava melhorar, o que já estava bom, mas eu não poderia também deixar de lado. E ele estava assistindo ao vídeo do Luiz Cláudio, o garoto, e aí ele falava justamente da diferença do avançado para o aprovado. E tem diferença, tem diferença. Às vezes você atinge um nível muito bom, no meu caso era em torno de 80%, só que hoje 80% você não passa na área fiscal, você não aparece na foto. E aí o Luiz Cláudio falava o seguinte, olha, para você passar desses 80%, para você sair de aprovado, de avançar para aprovado, o que você vai fazer? Você vai ter que fazer um ajuste fino. Então, qual é o segredo? Você mantém seus pontos fortes e agora reforça seus pontos fracos. Então, eu passei a fazer isso todos os dias. O que tu acha que realmente fez a diferença nessa tua aprovação? Então, sendo bem sincero, eu acho que foram 2 pontos assim que foram fundamentais ali. Eu já tinha uma experiência em concurso, já tinha um rendimento alto em algumas matérias, só que faltava um ajuste fino. E eu acho que o que foi fundamental ver em qual ponto de cada matéria eu estava ruim, e aí eu vi um rendimento aumentando, porque quando você chega lá em 85%, é muito difícil aumentar. Então, você tem que ir no detalhe. É um ajuste bem fino. Pessoal, enfim, esse vídeo era para vocês se localizarem, para vocês fazerem um ajuste, né, conseguirem enxergar ali, né, esses pontos que eu coloquei para vocês são pontos reais, então podem trabalhar nisso. Certamente vocês, mesmo indo estudo sozinho, vão conseguir agregar muito valor na preparação. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe a curtida, compartilhe esse vídeo. Enfim, ele tem um propósito de ajudar, embora a gente fale aqui das nossas ferramentas que nós utilizamos no coach, a gente sabe que nem todo mundo pode fazer esse treinamento conosco. E o final é o que eu sempre falo, todo mundo vai chegar, uns com mais tempo, outros com menos tempo, mas todo mundo vai estar lá dentro de um grande cargo público. Um grande abraço, fiquem com Deus, estudem bastante, que vale muito a pena. Até mais.